grupos. Quando é que foi que vocês começaram a olhar para o discipulado? No 1 a 1 e dar essa ênfase? Sim, essa é uma outra aventura. O Carl Horton, né, que ele tinha seu doutorado do Fuller em crescimento de igreja. Mas ele nunca pastoreou uma igreja local, só que o cara era capelão, acho, da Marinha Americana, alguma coisa assim. Ele vinha para Santarém, não sei nem como ele nos descobriu, mas por conta própria, para nos dar assessoria, ele pagando tudo. E ele falava para mim, ele falava, Abe, eu nunca vi, olha que eu já visitei muitas das maiores igrejas do mundo todo, eu nunca vi uma igreja tão focada em pequenos grupos que funciona como aqui. Porque mesmo. tudo vocês fazem através... Porque eu tinha mudado meu paradigma, né? Ele falou, eu nunca vi funcionar tão bem em toda a minha vida como funciona aqui. Ele falou, o que vocês estão falhando ainda é não discipulando todo mundo, 1 a 1. Eu falei, olha, mas isso é um pouco difícil, porque como garantir isso? E como que a gente está multiplicando tanto? É porque nós estamos reproduzindo líderes, então os líderes estão discipulando os seus auxiliares e já está funcionando. Ele falou, não. O grupo. Ele falou, não, na área de liderança vocês estão sabendo discipular mesmo. Agora, ele falou, mas imagina se todo cristão fosse discipulado e todo mundo fosse, né? Aí, jogou essa batata quente no seu colo. Exatamente. Mas eu falava, eu pensava... Mas isso a igreja já tinha quantas pessoas? Ela já tinha, talvez, nessa altura do campeonato, umas 1.500 pessoas. Uau. E bombando com as células, né, crescendo. E aí, eu lembro que eu pensava, esse cara está vindo das Torres de Marfim, né? Exato. Com muita teoria, mas na prática nunca pastoreou uma igreja e tal. E eu, então ficava tolerando ele e tudo, e às vezes eu pedia ele para pregar, e ele só tinha um tema, discipulado. Só pregava, mesmo? Só pregava sobre discipulado. Aí, um dia, nós estamos almoçando na minha casa, eu e minha equipe de liderança e ele começa de novo. Você tem que estar papapá. Aí eu não fui... Né, eu não tive uma reação tão espiritual. Eu falei, olha, mas é fácil, porque você é só na teoria, na prática isso aí não funciona, e papapá. Quando o Espírito Santo, ele foi muito humilde, só ficava calado, assim, muito humilde. Aí, ele bem mais velho do que eu, né, sem comparação, aí o Espírito Santo falou, rapaz, além de ser super desrespeitoso, ele falou, você também está sendo super orgulhoso, porque só porque você pastoreia, ele nunca pastoreou, você acha que você tem um rei na barriga? Eu estou querendo te falar, ensinar através dele, e você não está tendo a humildade de aprender. Então, na mesma hora, eu pedi perdão para ele. Aquilo foi na hora, na mesa. Foi na hora, né? Enquanto a gente estava almoçando na mesa, o Espírito Santo já me confrontou. Eu acho que pelo jeito que eu agi com falta de amor, eu já sabia que eu estava em pecado, né? Aí eu pedi perdão para ele, falei, mas me mostra como fazer, né? Mas ele também realmente não sabia muito bem, mas ele tentou explicar, e aí eu e minha equipe, nós fomos montando e tentando, e trial and error, né? Tentando e errando. Isso. Até acertar aquele modelo que você já conhece bem, onde preparamos bem. Então, todos os líderes estão sendo discipulados pelos supervisores, os líderes vão discipular os auxiliares e os líderes auxiliares discipularem os membros. Muito bem. No começo, Douglas, foi muito saudável e muito gostoso, porque era uma coisa mais espontânea, não forçada e muito bonita. E, mesmo assim, estava muito forte em mim a aula que eu já havia aprendido com o Espírito Santo sobre treinar muito bem os líderes de como pastorear bem cada membro do seu grupo. Então, o discipulado veio só para enriquecer. Entendi. O que acontece? Que, na medida que começamos a ficar conhecidos no Brasil e muita gente nos visitando lá em Santarém, os pastores de fora falavam, não, sobre grupo pequeno a gente já sabe tudo, nós estamos interessados nesse negócio de discipulado. Tá. Aí, nós também começamos
a enfatizar cada vez mais o discipulado. Mais e mais. Aí, nessa altura do campeonato, o Carl Horton já tinha falecido, ido para a glória. Talvez ele teria até nos aconselhado, maneira um pouco, porque nós fomos, eu acho que para o outro, exagero. E eu costumo dizer que o nosso discipulado, hoje eu falo isso, eu tenho aprendido isso nos últimos anos só, um erro que nós fizemos naquela época, que o discipulado sequestrou o pastoreio. Que sentido? Olha, de tanto a gente enfatizar que todo mundo tinha que ter um discipulador e tudo, e além de virar muito religião, muito rígido e duro, e uma coisa até pesada. Que a gente consegue levar qualquer coisa pro legalismo, né? Muito. Foi é o nosso coração, né? Foi o que aconteceu, Douglas. Qualquer coisa a gente consegue pegar e levar para isso. Foi o que aconteceu. Cara, eu me arrependo tanto que eu não tive mais percepção do que estava acontecendo, porque começamos a falar, não, tem que unir toda semana. Toda semana. Aí começou a ser um fardo, porque às vezes o cara ele é um empresário, está ocupado e tudo, e ainda ele quer ganhar vidas e cuidar bem delas, então ele vai ter que ter uma reunião toda semana com o discipulador, toda semana com seus discípulos, e aí começou uma coisa legalista. E aí o que mais aconteceu, Douglas? Isso que foi o pior. É que o líder da célula não era mais treinado em como cuidar bem daquele rebanho, daquela igreja na casa. Não era, ele era treinado a ser o quê? Um gestor de discipuladores. Então, não, só tenho que garantir que cada um tem um discipulador. E ele ficava cobrando. E, de certa forma, ele terceirizava. E ele nem sabia mais cuidar de ovelhas. E como queria poder ser exemplo até para aqueles discipuladores. E esses discipuladores, muitas vezes, por causa da pressão, todo mundo tem que ter um discipulador, e ele se sentia culpado se ele não tivesse discipulador para todo mundo, então ele preparava mal e porcamente os discipuladores. Então, aí prematuramente a pessoa já se envolvia. E muitas vezes colocávamos pessoas doentes para cuidar de outras pessoas. Você está entendendo? Então, isso machucou muita gente. Então, eu tive que, agora, alguns anos atrás, falar, nos perdoe, nos perdoe, nos perdoe. Vamos buscar de Deus. E aí que eu falo que foram umas atualizações do MDA que aconteceram e que está tão leve, tão gostoso, tão gostoso. Você lembra aquele texto lá do Velho Testamento? Quando voltaram do cativeiro da Babilônia, que reconstruíram o templo, e quando eles reconstruíram o templo, os mais antigos que tinham visto a glória do templo de Salomão choravam bem alto. E os jovens que só tinham ouvido falar vibravam agora, né, com alegria. E quem estava de longe não sabia se era choro ou riso, porque era misturado. Eu sempre falava assim, quando eu falava da visão do MDA, eu falava, gente, eu estou igual aquele pessoal, eu estou chorando porque tanta coisa que ainda não está certa. E eu estou rindo porque tantos resultados e tanto fruto, então eu choro e estou rindo. Então, hoje eu posso falar para a glória de Jesus. Não é que está tudo perfeito e tudo, mas que, em geral, a parte do choro nós conseguimos tirar. Estamos chorando menos. Por quê? Porque está tão leve, está tão gostoso. Mas esse é um grande desafio para o líder, né? De não se apaixonar pelo seu método. Né? Exatamente. Tem que ficar sempre sendo sensível à voz do Espírito, seguindo a nuvem. Senão a gente fica na poeira mesmo.